Boa Boa noite, noite, rainha. até Udia Senebe. Boa noite, pretos e pretas, irmãos e irmãs. Boa noite, comunidade. Estamos ao vivo, 8 horas da noite, diretamente da Bahia. Udia Senebe, vida, prosperidade e saúde. Axé. Estamos aqui Irmã, hoje. vocês estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo super bem, minha irmã. Ótimo, Deixa eu até ótimo. Por causa da, aumentar da aqui meu vagabundice microfone. que em cima. Deixa eu até aumentar aqui meu microfone para poder te ouvir melhor. Estamos aqui com muita satisfação, muito felizes de estar recebendo hoje a nossa irmã Luz Pretanucci, que é uma instrutora que foi formada agora na 4ª turma de instrutores de Kemetic Yoga formadas aqui no Brasil. Então, assim, é uma honra, né, para Yoga Skills, né, para a escola, para nós, instrutores que participamos dessa formação, receber uma aluna recém-formada e uma pessoa, né, com uma grande trajetória, né, uma irmã de muita luta, de um trabalho lindo. E é isso, estamos aqui super felizes e queremos ouvir, né, um pouco da trajetória da nossa irmã, também dos estudos que ela vem desenvolvendo, de tudo que vem acontecendo, né, no caminhar dela, na trajetória dela, a partir da formação. E é isso, seja bem-vinda, minha irmã, e é uma honra, uma gratidão ter você por aqui. Achei, irmã, que apresentação lindíssima. Muito obrigada. Estou aqui tentando ajeitar a câmera. Então, gente, olha, eu estou tão feliz, eu estou me sentindo tão grata pela oportunidade de estar aqui no perfil da Yoga Skills Brasil e poder falar um pouco do que é a Kemetic Yoga para mim, que eu sou tão apaixonada. Levo a palavra da Kemetic Yoga para onde eu for, porque eu acho um saber poderosíssimo, né? E, e se hoje eu sou a instrutora Luz Pretanucci, foi porque eu tive uma irmã gêmea maravilhosa, Ana Luzia Wadjet, que me deu essa oportunidade, que abriu essas portas para eu realizar esse sonho, né? E é muito importante eu sempre relembrar isso, porque para uma mulher preta realizar um sonho, às vezes a gente custa uma vida inteira, e às vezes uma vida inteira não é suficiente. Então, cada vez que a gente realiza um sonho, as nossas ancestrais estão vitoriosas também, né? Então, assim, essa vitória honra muito as minhas ancestrais que querem me ver e ver minha comunidade próspera, né? Então, axé, gratidão pelos caminhos abertos também. Axé, minha irmã. Mas muito antes de qualquer coisa que eu possa ter feito, né? Teve o seu amor pela Kemetic Yoga, a sua entrega, né? A sua dedicação, os anos de trajetória, né? Mesmo não tendo a formação, mas sempre buscando os estudos, eu pude acompanhar essa trajetória, né? E eu quero falar sobre isso também hoje. Então, assim, é uma vitória, né? Que com certeza todas as nossas ancestrais ficam felizes, mas principalmente as suas, porque pô, foi uma honra para mim passar nessa trajetória junto com você e ver, né, seu amor, sua entrega, sua dedicação, seus estudos. Mas eu não vou ficar aqui, né, rasgando a seda, não. Então, bora lá, minha preta. Axé. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre você, sobre a sua trajetória, sobre os seus trabalhos, seus estudos, né, um pouco da sua relação com a Kemetic Yoga, porque a gente se conhece, né, mas o grande público não conhece essa tua trajetória muito linda. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu vou até Pronto, vou botar meu chegar. microfone aqui. Oi? Fala, meu bem. Fale, fale. Não, tô falando, vou chegar para poder trocar essa ideia, né?
para as pessoas conhecerem um pouco da minha trajetória. Eu, quando me iniciei na Kemetic Yoga, eu vou estar sempre falando desse processo de iniciar, porque é uma iniciação para um novo movimento corpóreo, filosófico, mental. Então, quando eu me iniciei nas práticas de Kemetic Yoga, foi justamente um ano depois que eu comecei a estudar mais profundamente a respeito da minha própria cultura, né? Porque eu venho do teatro de rua, que eu comecei com 14 anos, e eu entro no teatro através da literatura, que eu começo a escrever poesia aos 11. Minha primeira poesia eu escrevi aos 11, e através da literatura e de pesquisar textos, eu sempre fui uma ótima leitora, e eu cheguei nos textos dramáticos, né? E a partir daí, a partir de um sarau, né, em que eu fui convidada para recitar Gregório de Matos, eu percebi o poder da performance, né, dentro da poesia. Então eu entrei por aí. E aí eu chego no momento em que eu quero trazer um teatro com um olhar mais profundo e para além desse cativeiro que o colonizador sempre coloca a gente. Então, em 2015, eu começo esses estudos. Em 2016, eu abro as oficinas de teatro griot, lá no Pelourinho, ali na Filha Gigante. E aí, o destino, né, maravilhoso, me traz Ama Mizane no caminho. Ama Mizane, gente, estava vindo aqui a embaixadora da Kemetic Yoga no Brasil, é assim que ela trazia, né? E ela veio para Salvador nessa época, se eu não me engano, ela é carioca, né? E aí ela veio para Salvador nessa época e para dar uma oficina. E casou que ela estava procurando um lugar para dar uma oficina. E eu já estava com a pauta lá na Ilha Gigante. Eu, opa, venha para cá. Aí perguntei se as pessoas que estavam fazendo teatro comigo poderiam participar, né? A gente fazer essa troca. E aí a gente fez. Quem pôde ir foi, eu estava lá, lógico. Né? E aí eu fui, e aí o momento. E eu conheci a Manicucci nesse dia também. Andança e Maquine também. E eu fiquei apaixonada. Apaixonada, apaixonada, apaixonada. E a primeira vez que eu pratiquei Kemetic Yoga, eu achei muito difícil. E olha que eu já dançava, que eu já pulava, que eu já subia, que eu já descia, que eu escalava. E eu achei assim, meu Deus! Olhando assim, ninguém diz, né? Porque era a minha dificuldade era concentrar a respiração com o movimento, a concentração do movimento com a respiração. E aí, enfim. Mas eu saí me sentindo muito bem, muito, muito feliz mesmo. E aí, pronto, aí já quis conversar com a galera, aí já quis me interar, não sei o quê. Aí a Alma falou que sentiu muito minha energia lá, que me sentiu nesse caminho da Kemetic Yoga. Aí eu fiquei doida. Aí eu falei, ai, eu quero me tornar instrutora. Aí ela falou, né, aí tem as turmas, procurar, né? Enfim, me deu as referências na época, fui procurar as pessoas e aí, enfim, cheguei até aqui. Mas desde 2016, eu praticava Kemetic Yoga. E aí, o que eu fazia? Tudo que eu aprendia da Kemetic Yoga, eu colocava no teatro griot. Como eu sempre trazia práticas de alongamento e práticas de meditação, ou eu trazia alguma coisa da Kemetic Yoga no início ou no final. Mas era assim, eu pegava uma aula, pegava uma prática, assistia um vídeo, não sei o quê, ia lá e passava na minha ousadia, né? Porque eu achava aquilo ali muito interessante, muito importante. Minha irmã, E aí fui trazendo. deixa eu só dar uma pausinha para falar um pouco, né? Que você citou minha irmã querida, Ama Mizane. Então, assim, bom, foi a primeira instrutora formada, né, no Brasil de Kemetic Yoga e fez um trabalho lindo, fortalecendo a comunidade preta sobre bases bem lindas, né, africanas, um trabalho, né, de consistência e difundiu, né, levou a Kemetic Yoga, difundiu a Kemetic Yoga no Brasil, trabalhou as bases da Kemetic Yoga. Então, assim, um beijo maravilhosa, nossa irmã, Ama Mizânio. Gostei da sua lembrança, só queria dar esse axé. Mas pode seguir, por favor. Vamos lá. E aí eu vim trazendo, né, sempre para as práticas de Kemetic Yoga. E aí em 2020 se instaurou a pandemia, aí eu trago um novo trabalho para a Casa Griot Aya, que é o Teatrinho Griot,
né? E aí eu venho com o Teatro Griot, mas trouxe o Teatro Griot para os adultos também, para a gente fazer um teatro online, para a gente explorar essas possibilidades. E aí foi quando eu convidei, né, a Ana Luzia Wadjet, minha mestra, meu clã, para a gente poder dar essas práticas, né? Então, ela chegou, aceitou o convite, e aí eu dava as aulas de teatro e ela trazia também como complemento, até para a gente criar performance, até para a gente se conectar, porque a Kemetic Yoga, ela traz todo um fundamento científico, filosófico e espiritual. Então, eu entendo que em todas as áreas da nossa vida, a Kemetic Yoga, ela vai sempre trazer algo positivo, uma ferramenta positiva para a gente. E aí, eu lembro que acho que foi em 2019, a Kili participou de uma oficina comigo de teatro griot, de uma temporada, né? Que era para ter durado 6, mas durou 4 meses. E aí eu sempre trazia as práticas de Kemetic Yoga, trazia a saudação ao sol, trazia não sei o quê, as inspirações que eu conhecia. E aí, a respiração, com as técnicas que eu conhecia. E aí acabou que um tempo depois, aquilo se tornou instrutora de Kemetic Yoga. E aí ela falou para mim que, antes de mim, né? E aí ela falou para mim que a primeira vez que ela tinha escutado falar sobre Kemetic Yoga foi na minha oficina. Então eu fiquei muito satisfeita, porque eu senti realmente o poder de você levar, né? Então o que foi que eu entendi? A única coisa que eu preciso fazer é mostrar e dizer se saber existe. Vá atrás, porque quem se interessar, quem entender a sua profundidade, vai atrás, né? E aí, desde pessoas que se tornaram praticantes até uma pessoa que se tornou instrutora. E é isso, o meu amor pela Kemetic Yoga vem de todo o processo positivo que a Kemetic Yoga trouxe primeiramente para o meu corpo. E aí, a partir dos resultados que eu fui vendo no meu corpo, eu disse, não, é um processo que funciona. E aí, por isso, chegamos em 2024, aí a senhora estendeu esse tapete vermelho, lindíssimo para mim. Eu abracei, né, Moura? Sim, assim, dentro desse processo, me conectar, conhecia essa trajetória, né, desse contato com a Kemetic Yoga, de fazer as práticas, porque eu me vi muito assim como na época, quando eu me formei, sabe? Essa coisa gostosa da gente vir praticando, autodidata, e se interessando e buscando o conhecimento, né? E depois, quando a gente passa pela formação, né? Que a gente entende a profundidade do método, né? É, é outra coisa. Mas então, hoje a gente vai falar sobre Kemetic Yoga e reeducação neurocerebral, minha irmã. Um tema, assim, para mim, super valioso, super interessante. E aí eu queria, primeiramente, que você falasse um pouco pra gente, né, sobre o seu tema e o que que seria essa reeducação neurocerebral. Você pode explicar, assim, pra gente? Pra mim, que sou leiga? Posso sim. Salve, Nana, Errotep, comunidade. Gente, ó, quem estiver gostando dessa live, vai mandando bastante coraçãozinho, porque a gente sabe que o algoritmo é racista. E aí a gente vai tentar fazer com que essa live alcance o máximo de pessoas possíveis, tá? Quem gostar, se fizer sentido, manda foguinho, vai mandando tudo aí que puder. Então, eu trouxe a minha pesca aqui, porque eu sou a senhora das anotações. Se eu não faço nada, você meu caderninho. E como eu não quero correr o risco de deixar nada escapar, eu trouxe aqui meu caderninho de anotação, muito lindo, e vou falar sobre o que é reeducação neurocerebral, certo? Primeiro, quando a gente fala de reeducar, a gente já sabe, né? Educar é a gente criar hábitos, né, para determinadas situações, locais, movimentos e tal. Gente, a porta vai bater de vez em quando, porque tem duas crianças aqui em casa. E é isso, a casa é griot, tem herê na casa. Então, bora lá. E aí, a reeducação neurocerebral é você criar novos hábitos. Se educar é você ensinar hábitos, por exemplo, a criança, ela vai, pelo instinto, ela vai comer com a mão, né? Ela vai pegar a comidinha lá, vai pegar com a mão e vai botar. Você vai educar ela em um hábito. Por exemplo, quer pegar o garfo, a faca e tal. Então, se você quiser ensinar essa pessoa a, de repente, comer de
Hashi, ela vai ter que passar por um processo de reeducação. Ela vai ser educada dentro de um novo hábito. Então, reeducação neurocerebral, a gente já está falando, né, no que diz respeito ao nosso cérebro e nos entendimentos nas funções neurológicas desse cérebro. Bom, quando eu falo de reeducação neurocerebral, Ana, a gente pode pensar em dois aspectos. Um aspecto muito mais profundo e de conhecimento médico, que seria quando as pessoas já nascem com um tipo de lesão cerebral, com algum tipo de deficiência cognitiva, e aí existe um tipo de reeducação neurocerebral, que, na verdade, a reeducação neurocerebral são ferramentas, né, que a gente usa para reorganizar o nosso cérebro e potencializar o nosso cérebro. Basicamente é isso. São ferramentas para reorganizar e potencializar o nosso cérebro. Então, um indivíduo que nasce com alguma lesão cerebral ou adquire alguma lesão cerebral vai fazer esse processo também, mas aí até com processos mais médicos, né? Medicamentos, com estímulos no próprio cérebro, estímulos eletromagnéticos, com determinado tipo de maquinário. Então, vai para um conhecimento medicinal. E não que o outro conhecimento não seja medicinal, mas dentro desse outro fundamento. E a gente pode falar também de um outro aspecto de reeducação neurocerebral, que é o que eu trabalho dentro da minha pesquisa e que eu considero fundamental para o corpo negro na diáspora, que é o processo de você trazer uma qualidade de vida melhor através de novos hábitos cerebrais, novos hábitos mentais e novos hábitos cerebrais também, porque, como a gente sabe, o cérebro não é a mente e a mente não é o cérebro. Porém, o cérebro potencializa a mente potencializa o cérebro, né? E daqui a pouco, durante a nossa fala, eu vou trazer aqui provas queméticas e yogis de que é assim. E a partir de processos simples, a gente vai fazer esse processo de reeducação neurocerebral. E aí, o que acontece? Essas ferramentas, a gente tem dentro da Kemetic Yoga, eu considero, de uma maneira completa, porque a gente vai trabalhar respiração, a gente vai trabalhar movimento. Peraí, vamos começar a falar de movimento. A gente vai trabalhar movimentos respiratórios, corporais, filosóficos, ancestrais, científicos, porque segundo o cosmograma Bakongo, o nosso tempo ele é espiralar e ele vai se expandindo, né? E é sempre essa gira. Eu acredito que a Kemetic Yoga ela vai se movimentando também, de maneira espiralar e que vai se expandindo. Então, cada vez que você vai incorporar práticas e saberes da Kemetic Yoga, você vai crescer, espiralar e expansivamente. E isso é fato, entendeu? Então, é isso. Também, agora, depois que eu me formei instrutora, e que eu estou me colocando nesse mercado como instrutora de Kemetic Yoga, eu percebo que existe um olhar muito colonizador e embranquecido a respeito do que são os corpos yogis. E aí parece que está te propondo uma vida quase impossível de se viver. Que você nunca se estresse, que você perdoe todas as pessoas, que você não guarde nada. Que você... E quando na verdade não é isso, né? Você não precisa ser uma pessoa perfeita, um Damodara Darsa. Você apenas precisa ser uma pessoa que se propõe a sua autoobservação, a sua autoanálise, né? Então, é isso. Eu consegui responder, porque é reeducação neurocerebral. Eu falo, papo. Conseguiu, sim. Mas, assim, quais seriam as áreas principais, assim, que são beneficiadas, as áreas cerebrais, né? Porque a gente está falando de reeducação neurocerebral, né? Então, quais seriam as áreas que seriam mais beneficiadas com a prática? Você pode, assim, falar um pouco mais? Posso, eu até anotei aqui os tópicos que eu considero mais importantes que tem dentro da Kemetic Yoga e que fazem esse processo de reeducação neurocerebral. Mas antes, eu queria trazer aqui para vocês o meu xodó. Meu xodózinho, gente, isso aqui é a imagem de um cérebro. É um brinquedo, né? Que ele vai mostrar mais ou menos a imagem de um cérebro humano. E aí eu queria mostrar para vocês que
na minha opinião, né, não é um neurocientista que está dizendo isso, é uma pesquisadora de neurociência, e eu que estou dizendo que, na minha opinião, o cérebro, assim como a natureza, ela é parte da ética de Maat. Porque o cérebro, ele é todo, o funcionamento dele, ele é todo em equilíbrio. Para vocês terem ideia, né, ele vai ter dois hemisférios, ó, o esquerdo e o direito. E aqui a base, que é o cerebelo, ele também vai ter duas partes, né? Botei aqui de cabeça para baixo. O esquerdo e o direito. Então, aqui no lobo parietal direito ou esquerdo, no córtex pré-frontal esquerdo ou direito, ou no lobo occipital esquerdo ou direito, você vai ter exatamente o equilíbrio das coisas que você precisa para andar, respirar, correr, fazer tudo. Perfeito. E aí, balanço, né? Um perfeito balanço. E aí, por falar em balanço, aí eu já trago aqui a imagem da balança, né? A balança de Maat. A minha balança de Maat. E aí você vê, né, que a balança ela está trazendo essa ideia de dois lados que eles se mantêm no mesmo nível, porque eles estão equilibrados em peso, altura, né? Tem que ter equilibrado. O cérebro é a mesma coisa. Então, é dizer que quando você mantém o cérebro equilibrado, a mente equilibrada, você mantém o corpo equilibrado e a vida equilibrada. Então, o que a gente faz com esse HD supremo e maravilhoso que a gente tem? Que cada vez eu amo mais esse negocinho. Primeiro, uma curiosidade sobre o cérebro. O cérebro é de 70% a 80%, 75% a 80% água. Então, a gente tem que prestar muita atenção nas mágoas. Porque as mágoas, segundo o que eu aprendi com a sacerdotisa Suede Quintê, são as más águas que a gente deixa acumular no nosso corpo. E a gente vai trabalhar a fluidez dessas mágoas, dessas má águas, a partir do nosso fluxo energético. E como é que a gente começa, ou onde é que a gente entra nesse entendimento do fluxo energético do nosso corpo? Através de Shu, através da respiração. Então, para aí agora, você que está me ouvindo, inspira pelo nariz. Enche o abdômen de ar. Pausa. Expira, relaxa tudo. Tem sentido para você? Vida próspera. Ai, o TikTok chegando, amo vocês. Então, amor, fez sentido? Então, é dizer para vocês que agora que a gente fez essa respiração, o que é que a gente acabou de fazer? A gente acabou de aliviar o fluxo de pensamento, aliviar um pouco de todo esse bate-papo que a gente tem trazido aqui. E aí você está liberando mais oportunidade para você se concentrar. Porque a partir do momento que você respira, você aumenta a sua capacidade de foco e de concentração. Então, você respirou aqui, você incorporou o que a gente está conversando, aliviou o seu cérebro e preparou sua mente para receber mais. É fantástico. Então, a primeira ferramenta que eu quero falar aqui, a primeira trabalho de reeducação neurocerebral que a Kemetic Yoga faz para a gente é melhorar as nossas respostas emocionais. O que é, Zuri? Melhorar as nossas respostas emocionais. Melhorando as nossas... Ai, gente, desculpa, eu tenho criança. Zuri! Oi, Canalu! Pois é, meu amor. Mas vai que você tem um menino. Não é? Aí, gente, a melhoria das respostas emocionais. E por que a gente precisa da melhoria das respostas emocionais do nosso corpo? Primeira coisa que eu quero dizer para todo o corpo negro que estiver assistindo essa live aqui, o sistema racista estrutural quer te enlouquecer. Porque te enlouquecendo, ele vai te invalidar. Então, começa a pensar nisso aí. O sistema quer me enlouquecer. Então, o que você precisa fazer? Você precisa melhorar a sua resposta emocional. Então, é óbvio que a gente viver num sistema de racismo estrutural, a tendência é que a gente se torne reativo, e essa reatividade é uma resposta violenta. Mas essa violência não é porque nós somos violentos,
é porque a nossa resposta à violência tende a ser violenta. E isso é neurocientificamente explicável, né? Então você pensa o que é viver num racismo estrutural. E aí eu estou falando de grandes violências, até você ser agredido, e de pequenas violências, como alguém apertar a bolsa, ou alguém te seguir dentro de um supermercado, ou alguém te legitimar dentro de um espaço intelectual, porque só pelo fato de você não corresponder a uma estética, ou sua pesquisa não ter os mesmos autores que a outra pessoa quer. Então, tudo isso vai fazendo o quê? Vai minando a gente. O racismo estrutural vai abalar nossa autoestima, vai abalar o nosso sistema imunológico, vai abalar nossa resposta emocional, e a gente vai refletir isso na nossa vida inteira. De tudo na nossa vida, a gente vai ter uma resposta deturpada das coisas, porque a gente tem uma visão violentada dentro desse racismo estrutural. Então, pense o que é você viver a violência de não ter uma segurança financeira, não ter uma segurança alimentar, não ter uma segurança de residência, porque se você não pagar o aluguel, você não vive. Além de todo o estresse diário que a gente já vive, e isso vai fazer com que a gente, por exemplo, possa ter um quadro que é chamado de estresse crônico. E o estresse crônico, ele acontece quando você todo dia recebe um tipo de estresse na sua mente. E cada vez que você recebe estresse na sua mente, você libera um hormônio chamado cortisol. E quando você libera cortisol, mon amour, o câncer grita: ah, cheguei! O AVC assim, quero chegar, quero ver. E aí tudo que tá para piorar, fica assim, ó, vamos desmoronar. Seu cérebro começa a colapsar. E aí o que acontece também? Tudo na sua mente você vai ensinar para ela. Você vai ensinar sua mente a dormir, você vai ensinar sua mente como você vai acordar, você vai ensinar sua mente a fazer as suas necessidades na hora certa. Tudo você programa na sua mente. Não existe nada que você não vai programar na sua mente. Então, por exemplo, quando você começa a ter esse tipo de resposta emocional, o seu cérebro entende que a resposta é essa. E aí você vai agir assim com seu pai, com sua mãe, com seu vizinho, com seu gato. Acabou. Você vai adoecer sua mente e o corpo vai psicossomatizar tudo isso. Então, como através de uma ferramenta simples, que é a respiração, por exemplo, você vai trabalhar o cérebro e a mente. Porque quando você faz uma respiração correta, você vai oxigenar todas as áreas do seu corpo, correto? O cérebro também vai oxigenar. Você oxigenou o seu cérebro, você fez um alívio em todo esse córtex pré-frontal aqui, que ele é e tudo, na verdade, gente. Essa parte aqui de cima, córtex pré-motor primário, responsável pelas suas respostas emocionais, neuroemocionais. Mostra você vai aí de relaxar novo onde é tudo. que é. Aqui, ó, na frente. Pensa aqui na frente, aqui. Na frente até aqui, ó. Você vai relaxar, você inspirou aqui, ó, trouxe o ar para aqui, expirou, oxigenou tudo. Inspirou, trouxe o ar para aqui, expirou, oxigenou tudo. E além disso, você está fazendo a troca venosa também, trocando sangue trazendo sangue arterial e tirando sangue venoso o tempo todo. Então, assim, o simples ato de você fazer uma respiração correta, que vai trazer esse alívio cerebral, vai trazer um alívio também na sua mente, porque vai diminuir o seu fluxo de pensamento. Então, por exemplo, o que eu estou chamando aqui de córtex pré-frontal, que é essa parte da frente aqui do cérebro, o mestre Wellington traz na vivência dele, com muita sabedoria também, que isso é o nosso hipocampo, é o nosso campo de visão, entendeu? E isso, você ter uma visão equilibrada das coisas é muito importante, porque se você faz uma leitura errada de um movimento, de uma palavra, de uma atitude, tudo pode ir errado na sua vida. E, às vezes isso é a diferença de você criar uma amizade ou inimizade. É a sua leitura sobre uma situação, uma pessoa ou um lugar. Então, a partir da respiração já, a Kinetic Yoga, ela vai trazer
uma ferramenta de reeducação neurocerebral, que é essa, quer dizer, a respiração é uma ferramenta de reeducação neurocerebral, né? Claro, e que vai trazer essa resposta emocional. Você vai conseguir respirar, você vai conseguir trazer um equilíbrio para você dar uma resposta equilibrada. E quando eu falo de respirar e você trazer equilíbrio para o seu corpo, muitas pessoas, Ana Lu, eu falo isso porque eu faço algumas lives no TikTok e as pessoas vão fazendo esse tipo de pergunta, como tipo assim, então agora eu preciso mesmo aprender a respirar que é para eu poder ficar calada. E não se trata disso, gente. Sabe, tudo já silencia a gente demais. O que eu estou trazendo aqui, a partir dessa ferramenta, é a ideia de que, a partir do momento que você respira, que você alivia o seu fluxo de pensamento, que você limpa o seu campo de visão, que você limpa a sua emoção, você vai saber como você quer dar essa resposta. Quando você quer dar essa resposta. E onde, como, sabe, você vai criar o que eu busco também para mim, através da Kemetic Yoga, uma mente estratégica, para que o sistema não te enlouqueça. Porque, às vezes, a pessoa vai te chamar de macaco, ou vai te fazer vai apertar a bolsa, ou vai fazer algum gesto para te desequilibrar. Vocês já pararam para poder pensar nisso? Que quando você se desequilibra, uma vez, eu lembro disso, eu vou contar esse caso bem rapidinho. Eu lembro disso, eu era adolescente e vinha passar férias aqui em Salvador, né? Eu sou interiorana. Vinha passar férias aqui em Salvador. E aí meu primo veio me contar uma história que ele estava no banco, aí tinha um negão retinto, procurando, né? Ele, tipo assim, ele foi mal atendido e a resposta que ele teve foi gritar e começar a falar alto com uma gerente. E aí disse que a gerente chegou assim e disse para ele, primeiramente, bom dia, e não sei o que, não sei o que. Aí meu primo chegou falando como ele achou que isso foi, que a gerente estava super certa. Eu engoli tudo essa história desde a adolescência, para chegar aqui já na maturidade e dizer para vocês que não é assim. Às vezes a pessoa vai dar um bom dia para quê? A pessoa já chegou ali já sendo vigiada com 10 mil olhares, querendo resolver um problema, já foi colocada para o fundo, já recebeu várias coisas. Quando a pessoa gritou, a pessoa chega e diz assim, bom dia. E aí aquela pessoa que está desequilibrada perde o argumento, perde tudo. Até as pessoas que deveriam estar do lado dessa pessoa que foi mal atendida não está, porque a pessoa perdeu seu argumento ali no desequilíbrio, né? Pessoas que não sabem fazer a leitura da situação, né? Porque talvez se é um a eu estou lá barracando com o mono. Mas então, a respiração, né, seria essa grande ferramenta de reeducação cerebral. É Uma uma coisa delas. simples, é isso que você está me dizendo? Uma coisa E, simples, né? Tem um grande poder, né? e é criar esse hábito, né? Porque reeducar é criar esse hábito. Hoje em dia eu tenho muito menos dificuldade de respirar. E aí eu percebo como eu tenho uma relação melhor. Eu não estou dizendo, gente, que eu sei lidar com todos os meus problemas, não. Mas depois vocês vão cair, ela é evoluidíssima, que nada. Mas eu digo assim, hoje eu consigo entender melhor como eu quero resolver determinada situação. E às vezes situações assim que eu me sentia culpada, que eu me sentia eu respiro fundo e paro para pensar, não, isso é meu, isso realmente é assim. Será que é essa leitura que eu estou fazendo dessa situação? Então a gente precisa entender quando é momento de agir e como eu vou agir. Porque às vezes você tem que dizer, mas é como você vai dizer. Porque o branco estuda a gente o tempo todo para entender como pode deslegitimar. Não é à toa que tem branco no candomblé, na umbanda, na capoeira, praticando Kemetic Yoga, tem branco em tudo quanto é lugar. Se você for parar para pensar, a branquitude quer se curar. Ela vai se curar a partir dos nossos fundamentos, né? Então, a gente precisa entender que eles estão estudando a gente, entendeu? E aí a gente fica no mimimi, porque eu não quero ler Karl Marx. Meu amor, tudo bem que é um saco ler Karl Marx, mas você precisa entender como é que funciona o pensamento do branco também, para você poder saber agir no mundo dele, entendeu? Então, venha, bote a sua base preta, africanizada, mas assim como o branco estuda a gente precisa estudar o branco. Então, eu estudando o branco, eu entendi que o branco quer me deslegitimar, quer me enlouquecer, quer me despotencializar. Então, ele tem que perder. Não pode ganhar. Mas, minha irmã, vamos falar da E gente. trazer outro. Quais são os benefícios que mais impactam, assim, que você acha, pensando nessa conjuntura do racismo, né? Pensando nessa conjuntura
da supremacia branca, né? Pensando na geopolítica, né, do momento que a gente está vivendo também, né? Tudo que está acontecendo no Congo, tudo que está acontecendo no mundo, né? As lideranças que estão se erguendo, os discursos que estão se fortalecendo. Pensando em tudo isso, né? E pensando que a gente precisa buscar essas ferramentas de reeducação. Como que você avalia, assim, qual que você acha que seriam os impactos mais positivos, assim, para a saúde da nossa população, da população preta, população africana? Amei, amei a provocação. É sobre isso que a gente está falando. É sobre como essas práticas vão trazer esse impacto positivo, né? Pronto. A partir da respiração, você já vai começar a trabalhar uma mente estratégica. É saber como agir, saber onde agir, saber por que agir, né? Se a gente precisar ser reativa, como vai ser essa reatividade, né? Que estratégia eu vou utilizar para dar essa resposta, né? E eu queria falar também, e isso que eu vou falar é parte do que você me perguntou, sobre a otimização do desempenho cognitivo que as práticas de Kemetic Yoga trazem. Porque se eu estou trazendo aqui o fundamento da respiração para a gente conseguir aliviar o fluxo de pensamento, oxigenar o nosso corpo e conseguir pensar melhor, é preciso entender também que quando eu trago essa mensagem de que quanto mais a gente traz estresse para a nossa mente, mais a gente libera cortisol, esse estresse, seja mediano, crônico, mas acaba sendo habitual, porque eu não sei se tem um dia que o povo preto não se estresse no Brasil. Certo? Eu acho que não tem um dia que a gente, sabe, No coisa mundo. assim. No mundo, eu estou trazendo para esse contexto do Brasil, mas é real, é no mundo. E não tem né, pessoas que tenham estejam financeiramente altas ou não, que sofram menos. A gente sabe que não tem a ver com dinheiro, né? Esse racismo é para além. Mas, assim, o que acontece quando o nosso cérebro, ele está muito... Uma pessoa que tá com a mente muito estressada, vai ter uma resposta também na memória. E a gente vai ter um prejuízo na memória de curto, médio e longo prazo. E também na memória muscular. O cérebro é um músculo. Se a gente tem problemas na memória muscular, a gente vai ter problema no cérebro. Pense o tanto de coisa que botar estresse na nossa mente prejudica o nosso corpo. Além de calcificar a glândula pineal, mas aí tem que ser só uma live para a glândula pineal. A queridinha da nossa pineal tem que ser uma live só para ela. Mas assim, então quando a gente faz, através da Kemetic Yoga, movimentos simples e movimentos complexos, a gente está otimizando o nosso desempenho cognitivo, a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de memorizar e de guardar, porque assim, gente, aprender não é reter o aprendizado. Vocês sabiam disso? Aprender não é reter o aprendizado. Você pode ter aprendido aqui, sei lá, todo o fundamento quemético em um ano. E daqui a 3 anos você lembrar de um terço apenas disso. Porque não é porque Isso é você decorar, aprendeu né? É exatamente. decorar. É como se você fosse Você vai programado decorar. igual uma inteligência artificial ou algo assim. Só uma programação. Exatamente. Então, como é que você faz para melhorar sua resposta cognitiva? Você repete. Você repete e você se desafia. Então, a repetição é algo extremamente importante. A outra coisa que aí vou voltar aqui para essa resposta cognitiva também, mas tipo, dentro desse desempenho cognitivo, o racismo, ele vai trabalhar, gente, sigam o Griolab, sigam o Paco Gomes, ele vai trabalhar uma lógica neurocerebral que é o neurônio espelho. Por quê? O neurônio espelho diz que você tem que ser igual a mim. E é assim que eles vão criar uma ordem lógica de que o que é bom é padrão. Por isso tem corpos padrão, roupa padrão, casa padrão, família padrão, tudo porque eles botam dentro dessa lógica. E quando a gente
trabalha movimentos simples e movimentos complexos, a gente vai fugindo do padrão dessas regras. E quando a gente vai trabalhar Kemetic Yoga, a gente vai trabalhar a bilateralidade. Porque o tempo todo você está trabalhando esquerdo e direito. E como geralmente a gente vai estar treinando ou praticando com uma instrutora, para quem, né, para quem está nessa prática, ou praticando para alguém, você vai ter que entender que quando a pessoa, o seu esquerdo é o direito da pessoa e o direito é o esquerdo da pessoa. Então, isso é um treino para que você aprenda a ter uma mente independente e autônoma. Olha que poder! Isso é a total diferença entre você fazer as suas escolhas por si mesmo ou fazer as suas escolhas baseadas na escolha que todo mundo está fazendo. Então, você vai desassociando a sua mente desse padrão do neurônio espelho que o Ocidente vai colocando na gente. Então, os movimentos complexos e simples que trazem a Kemetic Yoga, eles vão trabalhar a nossa memória de médio, longo e curto prazo. Eles vão trazer uma resposta cognitiva mais profunda. E a repetição vai fazer com que a gente crie esse novo hábito. Então, por exemplo, uma coisa, eu ia dar 2 exemplos, mas eu vou pegar um só. Uma coisa é um mosquito passar por aqui e você dá um tapa. Isso aqui é uma resposta instintiva, ok? É uma resposta instintiva. Eu fui botar o dedo no meu olho, mesmo que eu esteja com o olho arregalado, instintivamente ele vai fechar, porque ele vai entender que tem uma coisa se aproximando aqui. Isso é um movimento simples, que a gente faz através de um processo de neurogênese e neuroplasticidade simples, a gente vai falar sobre isso no instante, e é algo instintivo que o nosso corpo faz. Quando eu tenho que fazer isso aqui, ó, juntar as duas mãos, eu tenho que pensar, eu tenho que dizer para o meu cérebro, junte as duas mãos. Né? Não que eu vou dizer junte as duas mãos, mas eu preciso pensar para fazer esse movimento. É diferente do piscar o olho, porque o piscar o olho ele vai inerente de mim. Eu não vou pensar para fazer isso, eu vou só piscar o olho. Respirar. Eu vou respirar, nada programa isso. Além de, seu corpo é inteligente, ele faz esse movimento instintivo de respirar. Trazer uma consciência para essa respiração é o que faz o indivíduo que tem consciência do seu próprio corpo, que está buscando uma consciência corporal. Então, a partir do momento que eu trago, por exemplo, inspira, enche o abdômen de ar, conecta a palma das mãos, por mais que pareça simples, é um movimento com nível de complexidade. Sim, com certeza. Que Sobre a respiração que você estava falando, a respiração, ela é uma função que ela é a única função que é vital que você tem controle sobre. Porque ela acontece, ela é como se fosse um portal, né? Entre as suas funções que são autônomas e as suas funções que são, né? Por quê? Porque a gente respira o tempo todo, desde que a gente chega no mundo, né? Mas se você quiser controlar essa sua função e exercitar, você controla e exercita, né? Apesar dela ser uma função vital, como todas as outras funções vitais que o nosso corpo faz, ela é a única que você tem esse controle em algum momento, né? Por isso que ela é tão profunda, esses estudos, né? Por isso que tem toda essa potencialidade, né? E você vê que a respiração ela vai controlar tudo. Exemplo, você sentiu uma vontade de defecar e ali não é o momento, o que é que você vai fazer? Você vai inspirar. Quando você inspira, você vai fechar os seus esfínteres, seus esfínteres, sua área de cagar. Você fechou ali seus pá, através da respiração. Então, a respiração ela vai realmente controlar ou dominar tudo no nosso corpo. Tudo no nosso corpo. E quando a gente traz essa consciência de respirar junto com a movimentação, a Kemetic Yoga está ensinando a gente a trazer para o corpo uma consciência corporal
e uma consciência respiratória. E uma consciência corporal através da resposta da consciência respiratória. Então, é através de um movimento simples, você fazer um movimento neurocerebral extremamente complexo. Isso eu estou trazendo esse movimento, mas a gente sabe que tem muito mais. Uma outra coisa que eu acho importante também para nós é a liberação da iricina quando a gente se movimenta. Que a iricina é uma proteína que ela vai levar memória muscular e cérebro. Olha, o cérebro é músculo. A gente vai levar memória para o músculo do corpo, certo? A gente vai levar essa proteína. Essa proteína ela vai transitar por todo o nosso corpo. E isso vai trazer essa resposta cognitiva para a gente. Então, quando você não se movimenta dentro de uma linha de exercício, quando você está fazendo apenas movimento mecânico, e lavou o prato, e estendeu roupa, é claro que é um movimento também, mas não vai ter a mesma resposta para o seu corpo a nível de saúde do que você parar para poder fazer uma prática pensada. E aí, uma coisa que eu digo, a partir da minha própria experiência, é que, por exemplo, eu nada contra a academia, tá? Quer ir para academia? Vai! Eu fiz academia também, eu adoro tudo que a gente se movimenta, eu pego meus pesos em casa. Não é nada disso. Mas, por exemplo, a pessoa que vai para academia vai lá e pega um peso, e é legal, você vai fazer uma transformação muscular e tudo. Mas eu, por exemplo, convido as pessoas que... Eu tenho um praticante, né? E durante essa live, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho das minhas experiências com os praticantes. Eu tenho um praticante também que ele se exercita e tudo mais, papapá. E aí a gente vem para cá, para esse movimento, né? Inspirou. Não, na pausa, conectação. E aí abre aí suas asas de Maat. E essa pessoa que faz musculação e pega peso e tal, na maior dificuldade de sustentar o peso dos seus próprios braços. Então, parece uma coisa muito simples, mas é complexo. Porque você sustentar o peso do seu corpo exige conhecimento e exige estratégia. Então, é aquilo que você fala, Nalu, você tem que respirar, porque vai ficar tenso. Por quê? Porque o oxigênio vai parar de circular, porque você vai ficar tenso, é porque a sua respiração está tensa. Então, quando você respirou corretamente, você levou oxigênio para aí. Então, sua relação com esse movimento já vai ser mais relaxada. Então, é isso que a gente tem que aprender aqui também. Com a Kemetic Yoga, a gente vai aprender primeiramente a sustentar o peso do nosso corpo. E o meu corpo é capaz de provar isso, que funciona, porque eu só pratico Kemetic Yoga e eu estou aqui me sentindo cada vez melhor, sinto meus músculos definidos, sinto minha perna, sinto meu abdominal. Então, são essas práticas que a gente vai incorporar e que vai ter uma resposta muscular também, sem que, de repente, você pegue peso, ou que você esteja num ambiente que às vezes você não se sente bem, né? Porque a gente sabe que às vezes esse ambiente de academia é meio predador, né? E ainda sobre esse assunto que a gente está falando, sobre os benefícios que essa reeducação neurocerebral traz para o nosso povo, eu quero falar sobre a promoção de um envelhecimento cerebral saudável. Todo mundo quer envelhecer. E todo mundo quer envelhecer bem. Com Ninguém quer envelhecer com maluco. A gente quer envelhecer com autonomia, né? Como a gente vê aí o nosso mais velho, mestre Serahotep, envelhecendo com todo o gás, o mundo viaja, vai, sobe, desce, acontece, pratica, faz as poses simples e complexas. E é isso que a gente espera, que as pessoas, quando cheguem nas idades prósperas, eu gosto de falar assim, nas idades prósperas, que a gente saiba envelhecer com autonomia. Porque, gente, pense que a gente vai estar fortalecendo a musculatura corporal, a gente vai estar fortalecendo a musculatura torácica, a gente vai fortalecer a musculatura das pernas, a gente vai fortalecer os ossos e as articulações para a gente não travar nas articulações, que você sabe que quando a gente envelhece, a gente já lubrifica menos as articulações. Então, ou seja, a gente tem... eu fiquei sabendo também, tenho que pesquisar sobre isso, né? Mas numa conversa informal entre as manas, eu fiquei sabendo que as mulheres vão perdendo 8% de massa muscular por ano. Então, se a gente for pensar nisso como uma realidade, a gente vai precisar fortalecer a nossa musculatura. E vai precisar ter músculo, né? Para a gente envelhecer. E até para fazer cocô a gente precisa ter força.
Para a gente levantar uma colher para poder botar uma comida na boca, a gente precisa ter força para escovar um dente, a gente precisa ter força para levantar de um sofá, a gente precisa ter força. Então, você precisa aprender a entender, a conhecer o peso do seu corpo. E as práticas de Kemetic Yoga trazem essa consciência corporal. E aí eu não estou aqui também querendo dizer que somente a Kemetic Yoga faz isso. Mas repetindo o que eu trouxe no começo, eu ainda não descobri uma prática mais completa no que diz, né, no que tange essa questão de uma reeducação neurocerebral eficaz e feita de uma forma amorosa, de uma forma tranquila, intelectualizada também. A Kemetic Yoga é uma ginástica cerebral, tá? Por que uma ginástica cerebral? Porque ela vai movimentar todas essas partes que você tem que pensar de quando o braço vai subir, de como vai descer, do pescoço que vira, do braço que sobe, da mão que vira na frente da respiração. Então, o seu cérebro, ele vai fazer nesse momento uma coisa fantástica e que a gente precisa dele para todos os momentos da nossa vida. E quando a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai sentir dificuldade de fazer isso, que é criar, que é fazer neurogênese e fazer neuroplasticidade, criar um ambiente propício para uma boa neuroplasticidade. O que é neurogênese? É quando o nosso corpo cria neurônios. E o que é neurônio? Neurônios são células que estão no cérebro e no nosso sistema nervoso. E essas células se comunicam. É através dessa comunicação e da estratégia de comunicação dessas células que a gente come, que a gente respira, que a gente chora, que a gente ri, que a gente responde emocionalmente e fisicamente. Então, os neurônios, né, que são essas células que estão no sistema nervoso e no sistema nervoso central e estão no nosso cérebro, elas são responsáveis por todo o nosso movimento de vida, certo? Quando você faz um exercício que faz com que seu corpo crie neurônios, você está ficando orizuda, você está ficando cabeçuda, você está potencializando essa máquina perfeita que é o cérebro. E o cérebro vai potencializar a nossa mente. Então, quanto mais você consegue entender que esse saber é um saber, essa ginástica cerebral, ela vai trazer uma resposta boa para você desse momento agora até os momentos prósperos, aí você vai conseguir entender, essa prática ela vai fazer muito mais sentido para você. Então, assim, essa ginástica cerebral, ela é fundamental para que nós tenhamos um movimento de vida saudável, certo? Minha irmã, E deixa eu te a falar uma estimulação... coisa, só um minutinho. É porque são 8h54, aí eu não sei como é que é, porque eu não fico com medo da live cair. Como é que é? Porque já não tem uma hora. Então, Eu eu não falo sei. Não, a gente tem que conversar, tá gostoso te ouvir. Mas eu digo assim, eu acho que a gente tem que encerrar essa e começar outra. Porque eu acho que se a gente seguir, eu não sei como funciona, mas eu acho que se a gente seguir e a live cair, ela não fica salva, entendeu? Ah, será? A Nara comentou aqui, vou levar essa prática de respiração para minha sala de aula, pois realmente vi que é necessário para os meus alunos e até para mim. Minha mãe tem uma boa resposta dentro Minha da sala de irmã, aula com respiração. e aí, vamos abrir outra live para a gente continuar Então, esse bora bate-papo, de ver se outra a galera tem para perguntas. finalizar. Porque a gente tem 5 minutinhos só. E aí eu não tenho certeza que se a live cair, se fica salva, entendeu? Eu não sei como funciona Tá bom. isso. Abre aí outra live, Dora. Ah, é? Fica? Melhor a gente criar outra, tá? Eu vou encerrar essa aqui e abro a próxima na sequência. A gente já entra e continua, tá bom? Como que faz pra encerrar? Oh, meu Bora. Deus, toda vez é a mesma agonia, eu.
Amiga, me ajuda aqui. Como Tudo faz? Acho bem. que é pra fechar aqui.